A paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui mais uma vez com o programa Plantando Fé e Colhendo Milagres, para a glória de Deus. Hoje nós estamos aqui com o evangelista Júnior. Irmãos, Deus fez grande transformação sobre a vida dele. Foi curado de muitas coisas. Você quer saber mais? Não sai daí. Aproveitando, compartilha, se inscreve no canal, clica no sinozinho para que você possa receber todas as notificações e seja um canal de bênção, compartilhando esse momento e esse programa abençoado. Programa Plantando Fé, Colhendo Milagre, está no ar. A paz do Senhor, nós estamos aqui para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos com o evangelista Júnior, servo de Deus, irmãos. Deus fez uma grande transformação sobre a sua vida. Júnior foi um homem aprisionado psicologicamente, espiritualmente, passou por muitos processos difíceis na sua vida. Hoje ele foi um homem transformado por Deus. Ele faz parte da liderança de um projeto Curados para Curar, irmãos. Ele veio aqui uma vez apresentar o projeto e Deus vem fazendo grandes coisas através desse projeto. Só que Júnior tem uma história. Você quer saber? Não sai daí, irmãos. A paz do Senhor, evangelista Júnior. A paz do Senhor, meu irmão Erivan. É um prazer, uma honra estar aqui nesse programa, Plantando Fé e Colhendo Milagres, para contar um pouco da minha história, que eu tenho certeza que vai edificar não tão somente a vida do nosso missionário Erivan, como também a sua vida que está nos assistindo nesse momento. Louvado seja o nome do Senhor. Você faz parte de uma liderança, é um dos líderes do grupo Curados para Curar, um trabalho evangelístico e social abençoado nos povoados, nos bairros mais carentes. E Deus vem usando você e toda a sua equipe com poder e glória, e grandes coisas Deus vem fazendo, e muitas vidas estão sendo transformadas e impactadas pelo poder de Deus. Não é isso? Isso mesmo, Erivan. A gente, graças a Deus, foi escolhido pelo Senhor, e eu, como fundador do projeto Curados para Curar, e lá onde a gente tem visto Deus operar maravilhas. A gente teve, inclusive, um projeto agora no último domingo que se passou, e Deus salvou mais de 28 vidas lá naquele lugar que foi no Saboeiro. Louvado seja Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Júnior, você passou por grandes experiências de vida antes de você ser cristão. Tem muitas pessoas que possam estar passando pelo processo que você passou. Você chegou hoje aqui porque Jesus te curou, te transformou, te salvou e lhe edificou. Você passou por um processo difícil, não foi isso? Há quanto tempo você é cristã? Há 6 anos. Há 6 anos. Mas esses 6 anos são de vida, uma vida transformada. Hoje você tem razão e prazer de viver aqui na Terra, não é isso? Sim, sim. Porque antes você tinha desejo de suicídio, não era isso? Tive, isso começou em 2011. Sim. Quando meu pai faleceu. Acredito que muitos que estão assistindo aqui conheceu, finado menininho Zé Padeiro, que era meu principal apoiador. Sim. Era aquela pessoa que, além de pai, era amigo, era irmão. E eu tinha um sonho de ser um atleta, de ser um jogador de futebol. E esse sonho era apoiado por ele. Sim. E nesse ano ao qual ele faleceu, seria o ano onde eu iria viajar, eu iria desfrutar de um futebol. Sim. E acabou que perdi meu pai. Sendo assim, fiquei depressivo, consequentemente adquiri o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, Sim. que foi onde eu sofri, que eu não posso nem expressar o tamanho do meu sofrimento, Mas para resumir tudo isso, como você mesmo já falou, uma das saídas que eu achava que seria para mim era a morte, ou seja, o suicídio. Mas você veio a depressão. Sim. Como eram os sintomas de depressão que você sentia? Então, Erivan, quando eu fiquei depressivo, eu ficava acuado, Eu sempre fui um menino muito comunicativo, sempre gostei de muitas amizades, sempre gostava de estar em meio de pessoas. E com a depressão, acabou que eu não queria mais estar próximo de ninguém. Sim. Todo mundo, quando eu estava perto de alguém, eu sentia que eu era inferior, eu me sentia abandonado. Para mim, era somente meu pai que me amava. Inclusive, eu criei até mesmo uma discórdia com minha família. Sim. Porque, para mim, apenas o meu pai me amava e não a minha família. E essa depressão durante a noite, como você sentia? Quando chegava a noite, era um dos momentos mais difíceis, porque aí envolvia também o toque. Sim. Porque pelo dia era toque todos os momentos. Como eram os sintomas dele? Para você ter ideia,
quando eu ia para a escola pela manhã, eu tinha que contar 200 paralelepípedos por dia. A sua mente criava isso. A minha mente criava isso, falava comigo, tinha uma voz que falava na minha mente, que falava que eu tinha que contar aqueles 200 paralé. E se eu não contasse, eu não conseguia dormir. E o pior é que quando eu chegava em 150, 170, eu me perdia. Sim. Às vezes eu tinha até mesmo, Erivan, consciência que eu estava em 170, mas a minha mente dizia que eu tinha errado, somente para eu poder repetir uma a seta numeração. maligna que agia na sua mente e o tempo todo lhe oprimindo e orientava e lhe dizia o que você tinha que fazer para fazer a vontade deles. Sim. Porque você era bombardeado psicologicamente, escravizado mentalmente, o inimigo lhe oprimia, aproveitou essa fraqueza que você passou pela perca do seu pai, você tinha o desejo de ser jogador de futebol, seu pai lhe apoiava, então esse sonho praticamente a sua mente criava como que foi frustrado, não foi isso? Sim, sim. Inclusive, Erivan, isso poderia até mesmo ter se tornado pior, porque eu lembro muito bem que chegou momentos da minha vida, né, onde eu estava sofrendo já por esses toques, que, por exemplo, quando eu estava em uma fila de banco, uma voz falava comigo, grite, 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 e eu até conseguia resistir a essas vozes. Em outros momentos, eu estava passando pela rua, vinha um caminhão, se jogue no caminhão, se jogue, não vai acontecer nada, se jogue, se jogue. E aquilo me oprimia bastante. E era onde eu mais sofria, porque eu tinha que estar lutando contra aquilo para poder sobreviver. No fundo, eu tinha uma plena consciência que eu estava sendo oprimido, porém não queria contar e conversar com ninguém, porque eu achava que as pessoas me achariam louco. De certa forma, era uma loucura. E eu achei que aquilo era só comigo, né? E isso é um erro das pessoas que passam e sofrem com isso. Se você está hoje, nesse momento, me ouvindo, e você tem algum desses sintomas e você acha que você é único e que ninguém passa pelo que você está passando, sabe que isso é uma mentira, assim como as outras mentiras que o inimigo ele tem colocado na sua mente. Portanto, estou aqui hoje para te aconselhar, se você passa por isso, converse com alguém, seja ele um líder espiritual ou até mesmo um psicólogo, e eu tenho certeza que essas pessoas irão te ajudar. Mas como você fazia para controlar a depressão e esse sintoma de toque quando você não era cristão? Como você superava dia após dia? Então, Orivan, né, eu era na base do sofrimento. Eu não tive, tipo, um apoio, né, ao ponto de, tipo, ser realmente uma ajuda verdadeira para que eu me livrasse. Passou quanto tempo com esses sintomas? De 2011 a 2015. Passou 4 anos com esses sintomas. Sofrendo. 4 anos. E o desejo de suicídio era direto? Direto. Porque já planejou alguma vez a sua própria morte? Teve momentos, Erivan, que eu em minha casa, Sim, lembro-me muito bem, colocava a mão, abria a gaveta onde ficavam os talheres, colocava a mão ali, mas eu sentia que minhas forças se acabavam naquele momento. Se sentia muito inferior? Eu me sentia inferior, por exemplo, às vezes eu treinava, eu já tinha esses problemas. E como eu ainda queria realizar esse sonho, de certa forma, eu acreditava naquele tempo, não cristão, que meu pai estava me assistindo. E eu queria provar para ele que eu seria capaz de realizar aquele sonho, de ser jogador de futebol. E eu recebia muitas mensagens negativas: você não vai conseguir, você não é ninguém, nem para gari você vai prestar. E muitas vezes isso vinha de quem mais eu amava. E era o que me doía. E de certa forma vinha uma frustração, onde eu pensava que o suicídio seria uma melhor saída, uma melhor opção, quando na verdade era uma mentira de Satanás. Você também teve crise de ansiedade, foi isso? Crise de ansiedade. Como eram os sintomas? Minhas crises de ansiedade, geralmente, elas vinham com uma fraqueza no corpo, ficava trêmulo, né? E às vezes ficava sensível demais ao ponto de chorar por tudo, né? Diarreia, e muita diarreia mesmo, ao ponto Era uma crise muito forte. Muito forte, era muito forte. Coração acelerava. Coração acelerava, muito forte. E aí vinha novamente os toques, porque é como que se uma coisa levasse a outra. Às vezes eu estava bom do toque, aí vinha a crise de ansiedade e o toque voltava. Então era tipo sempre uma coisa levando a... Aí vinha a depressão, consequentemente, sempre uma coisa levando a outra. O tempo todo você era oprimido psicologicamente? O tempo todo. Você não se alimentava direito? Desnutrido, muito magro, mais magro do que eu sou hoje. Graças a Deus estou engordando agora. Dificuldade de se relacionar com as outras pessoas, estar no meio de muitas pessoas, se sentia rejeitado, se sentia incapaz, fraco, desprezado, não era isso? Demais, e as demais. crises de ansiedade o tempo todo vinham lhe oprimindo junto com a depressão e o toque, porque é um momento muito difícil. Você que está aí dentro do quarto, você possa estar me vendo, você que tem um parente que está me vendo,
Você que está me vendo aí, que tem um parente que está com esse tipo de situação, compartilhe esse momento abençoado e você vai ver como Júnior venceu a depressão, a crise de ansiedade, os sintomas do toque. Porque muitos possam estar dentro de um quarto, oprimido, na base de medicação, e pensa que não tem solução. Júnior é um milagre vivo do Senhor Jesus Cristo. Ele superou, suportou, venceu e passou por tudo isso. Quando ele não mais suportava, Jesus chegou sobre a sua vida. Você quer saber mais como Júnior venceu esse obstáculo? Como ele está vivendo hoje? Como ele superou tudo? Então não sai daí, nós vamos para o comercial e já já nós estaremos de volta. Mini-Trio Radiofon, publicidade com qualidade. Contato 79 999860017. Faça o seu evento e deixe a animação por nossa conta. Mini-Trio Radiofon. Mini-Trio Radiofon @hotmail.com. Mini-Trio Radiofon. Mini-Trio Radiofon. Ei, tá preparado para uma grande surpresa? Ei, você! Quer internet rápida com preços especiais? Então toma! Minas Telecom! Atendendo com planos da fibra por um valor que cabe no seu bolso. Velocidade dobrada para todos os planos. Contrato sem fidelidade e planos totalmente na fibra ótica. Cliente fiel ganha brinde todo mês. Isso é Minas Telecom. O melhor e mais completo provedor de internet da região. Minas Telecom, a conexão certa para você. Sistema Lagartense de Comunicação. TV Seregi. Lagartense.com.br. Anuncie no mais completo. Seregi FM, diversidade para você assistir e ouvir. Siga-nos nas redes sociais, Portal Lagartense, TV Seregi e Seregi FM. Sistema Lagartense de Comunicação. A paz do Senhor Jesus, nós estamos de volta com o programa Plantando Fé e Colhendo Milagres. Nós estamos aqui com o evangelista Júnior. Ele passou por muitos momentos difíceis na sua vida. Ele suportou, superou e venceu. E ele está aqui para dizer para você como você pode vencer. Ele teve crises de ansiedade muito fortes sobre a sua vida, depressão profunda durante 4 anos com esse sofrimento e os sintomas de toque. Não foi isso, evangelista Júnior? Isso mesmo, Erivan, é isso mesmo. Né? Inclusive, Erivan, eu vou chegar a esse ponto, mas tem algo muito interessante que eu vou revelar já já. Sim. Que é o toque religioso, que nem todo mundo sabe que existe, mas tem. Já já eu conto isso aí também. Júnior, e ao tempo todo você passou com esse sofrimento e de oprimindo durante 4 anos, uma angústia profunda. E o que você sentia por dentro? Então, Erivan, como todo mundo que tem esses sintomas de toque, seja ele crise de ansiedade, depressão, essas pessoas vão com certeza se sentir vazias, né? Elas até tentam se preencher no mundo com prazeres momentâneos, porém percebe, porque eu sei, porque eu passei por isso, percebe que no fim ainda continua incompleta, ainda se sente vazias, por mais que se preencham por um momento, logo depois ficam vazias novamente. E era o que você sentia? Vazio, 100% vazio. Angustiado, sobrecarregado, depressivo, pensando toda hora em desistir. Para mim eu era um fracassado, nada ia dar certo, por mais que eu tentasse, não ia conseguir. Não tinha sonho. Os sonhos que eu tinha já tinham sido frustrados. Não tinha projeto. Nada. Para você nada dava certo. Nada dava certo. E achava que era só para mim isso. E para você nada, você não ia conseguir nada. Nada. Mas para mim, Erivan, eu já era um derrotado. Porque eu achava que isso era só comigo. Porque eu não conversava com outras pessoas, eu não desabafava com outras pessoas. Então, para mim, eu já era um fracassado.
porque eu achava que eu era uma pessoa que foi escolhida para sofrer. Porque eu olhava para as outras pessoas, elas eram aparentemente normais. Só que quem olhava para mim também era aparentemente normal. Então, o que eu aconselho você é conversar com as pessoas, desabafar, né? Então, acredito que isso seja a melhor solução. E o que você está dizendo aí, que você estava na Terra, mas não tinha prazer de estar na Terra. Que você tinha os sintomas que mostrava para você está na Terra para sofrer, está por acaso. Mas Deus ele fez uma grande transformação sobre a sua vida, como também Jesus ele vai fazer e já fez sobre a sua vida. Você não está na Terra por acaso. Às vezes você tinha um ministério, você busca o Senhor verdadeiramente, mas muitas das vezes você parou e pensa que não tem mais sonhos e projetos de Deus para a sua vida. Tem. Você não está na Terra por acaso. Deus ele prometeu algo sobre a sua vida. A aliança não foi quebrada. Esse quarto não é o seu lugar. Esse sofrimento não é seu, porque ele já levou na cruz do Calvário. Ele já pagou o preço pela sua vida. Evangelista Júnior, mas como o Evangelho, como Jesus chegou até você? Então, Orivan, é algo bem complexo essa parte, porque eu, por toda a minha vida, odiava os cristãos evangélicos. Sim. Eu sempre tive algo contra, né? Eu não aceitava de forma alguma, mas um certo dia, em 2015, logo no comecinho do ano, eu vi um jovem, que nome Leno, que eu sempre conto esse testemunho, ele sabe muito bem disso. Ele chegou com a Bíblia na sala. Engraçado, Orivan, desse testemunho. Isso foi no colégio? Isso foi no colégio. O trabalho evangelístico foi no colégio? Foi no colégio. Estava tendo lá? Na sala de aula. Foi um momento específico para aquela sala de aula. O jovem chegou, sim, usado por Deus, sim. E foi pregar o Evangelho, a palavra de Deus, na sala onde você estava, a sala de aula. Na sala de aula. E o engraçado disso tudo, Erivan, antes da gente continuar essa parte, eu lembro que eu estudava na Adelina Maria. E quando eu estudava na Adelina, eu treinava numa escolinha de futebol aqui na cidade de Lagarto. E eu indo pro treino, passou uma menina que ela me chamou a atenção. E os meus colegas que estavam comigo falaram: "Ó, Juninho, aquela menina se interessou por você." E eu achei estranho, porque ela era realmente assim, de boa aparência. E ali eu falei: "Onde é que ela estuda?" "Ela estuda no Frei Cristóvão." Lá vai eu pedir a minha família para que eu pudesse mudar de escola. Pro Frei Cristóvão. Pro Frei Cristóvão. E foi quando eu consegui mudar de escola. E assim que começaram as aulas, eu lembro-me muito bem, cheguei até a menina e ela não quis nem saber de mim. Não queria nem saber, não estava nem aí. E outra, minha sala era uma turma que tinha poucos alunos. E tinha outra que tinha muitos alunos. Então a diretora começou a mudar de pessoas de sala para sala. E eu lembro que esse mesmo menino que pregou para mim, ele não estava na minha sala. Ele foi enviado, né, para minha sala porque estava faltando gente. E foi a mesma pessoa, no primeiro dia de aula, ele chegou já pregando o Evangelho e ali eu conheci, aceitei Jesus. E como você sentiu quando ele estava pregando o Evangelho para você? O que foi que você sentiu? Ele estava pregando sobre Pedro. Sim. Ele estava pregando quando Jesus estava escolhendo os discípulos, estava ali falando, e ele falou um momento que tocou muito o meu coração. Que ele falou assim: "Pedro, se você não quiser vir comigo, pode ir embora." E ali Pedro responde: "Mas para onde eu irei, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna?" Algo muito interessante, Erivan, que quando ele chegou com a Bíblia na sala, que ele falou: "Professora, posso ter 10 minutos de sua aula?" A professora liberou os 10 minutos, eu sentava na frente, na primeira carteira, eu fui para a última para não dar atenção à palavra que ele ia dizer. E abaixei a cabeça, só que eu abaixei a cabeça, não estava vendo, porém estava ouvindo. E quando ele falou essa palavra, é como que se caísse uma escama dos meus olhos naquele momento. E eu comecei a ter desejo de fazer até mesmo aquilo que ele estava fazendo naquele momento. A solução chegou. A solução chegou e eu entendi, Deus ele falando para mim: "Para onde você vai? Você já bateu em tantos lugares e até hoje você sofre. Para onde é que você vai?" Aí foi quando eu falei: realmente, só Jesus tem a palavra de vida eterna. Esse trabalho evangelístico é muito fundamental Demais. E muito bom, porque as pessoas do colégio e da sua sala, até a própria professora, não sabiam o que você estava passando. Não sabia o que você estava sentindo. Você estava bem vestido, como um aluno normal, foi até a sala de aula, mas você carregava marcas dentro de si, carregava sofrimento dentro de si. Cansado, sobrecarregado, depressivo, crise de ansiedade e sintomas de toque. Uma pressão psicológica terrível. Ninguém sabia o que você estava passando,
mas Deus sabia e enviou um servo dele até a sua sala de aula, não foi isso? Isso mesmo. E pregou a verdade para você. Então, a solução que a sua mente, o seu coração e você mesmo mostrava que não tinha, chegou. Jesus chegou com socorro para você, como fez com aquela mulher que ela passou 18 anos com espírito de enfermidade sobre as suas costas. Ela ia para a igreja encurvada, saía encurvada. Então você ia para o colégio, para a escola encurvado, saía encurvado, saía da sua casa encurvado, voltava encurvado, ia para a igreja encurvado, ou ia para a escola encurvado e saía encurvado. Jesus não queria você mais daquela forma, do mesmo jeito que ele fez com a mulher que passou 18 anos com o espírito de enfermidade, que fazia com que ela vinha viver de cabeça baixa o tempo todo. Jesus usou o servo dele e foi lá. O seu sofrimento acaba hoje. Exatamente. E, inclusive, Erivan, eu fiquei ainda com, de certa forma, pouquíssimos sintomas que foram embora depois. Foi um processo. Foi um processo. Eu lembro, Erivan, também, que eu não contei, eu tinha que contar as horas, eu tinha que, na verdade, anotar as horas, todas as vezes que eu olhasse no relógio. Se eu não anotasse as horas, vinha uma voz na minha mente que ia matar minha mãe, meu irmão, minha família. Eu tinha uma pilheira, para você ter ideia, eu tinha uma pilheira de caderninhos com horas anotadas. A mente, Minha mente. a setar maligna, fazia com que você vinha fazer isso. Sim, sim. O evangelho chegou para você. Você chegou a ver vulto? Via vultos, né? Principalmente quando era noite. Eu lembro que antes de apagar a luz do meu quarto, eu fechava os olhos antes, olhava para a parede, no canto da parede, e já dormia dali. Porque se, por exemplo, a gente aqui apagassem as luzes aqui, eu olhando para o ambiente, eu ia começar a ver vultos. Eu via muitas coisas. E mesmo que, certo que quando apaga as luzes, a gente tem aquele pequeno reflexo. Só que aqueles reflexos permaneciam. Né? Eu ficava vendo olhos, eu ficava vendo bocas, ficava vendo alguns bichos e aquilo era muito... me oprimia bastante. Fazia com que você vinha viver com medo. Com medo. Sofrendo mais ainda. Sim, Mas sim. o principal de tudo que Jesus chegou na vida do evangelista Júnior. O trabalho evangelístico nos colégios, nos bairros mais carentes, nos povoados, na igreja, é fundamental, irmãos. Porque você não sabe o que a pessoa que está do seu lado está vivendo. Através da palavra viva que sai da sua boca, pode fazer grande transformação sobre a vida do próximo que está do seu lado. O trabalho evangelístico que foi feito na sala onde Júnior estava, foi o que fez a vida dele ser transformada. E um fato muito interessante, Erivan, é que eu fiz um teste com Deus nesse dia. Eu lembro que eu cheguei em casa e o primeiro teste que eu fiz foi olhar no relógio. Eu disse, vamos ver se eu ainda realmente, se eu fui realmente curado ou não. E eu fiquei ali, Erivan, olhando o relógio, e nenhuma voz veio à minha mente, não veio aquela opressão. A escama, literalmente, caiu naquele momento. E algo também muito interessante é que quando eu vi, isso foi na segunda-feira, quando eu vi aquele jovem pregando na frente da sala, eu pedi a Deus que um dia eu pudesse ter a oportunidade de fazer aquele mesmo projeto que ele estava fazendo. Louvado seja Deus. E como você chegou na congregação? E quando eu cheguei na congregação, que é algo também, inclusive, até parece uma coincidência, mas eu posso chamar de Jesucidência, né? Eu estava na Igreja Batista Betel, sede Culto de Clamor 2015, numa segunda-feira, e quem inclusive foi o pregador foi o nosso missionário Erivan, né? E ali também eu tive a mesma experiência de falar a Deus que um dia eu queria estar de frente ao culto, ao púlpito, pregando a palavra do Senhor. E Deus, Ele ouviu meus clamores, né? Hoje eu tenho um projeto que não somente atende a povoados carentes, também tem um projeto que se chama Escolas Curadas, né? Que é onde eu prego o evangelho nas escolas. Infelizmente, agora ele está parado por conta da pandemia, só que louvado seja o nome de Jesus, que as escolas já irão abrir para que o nome de Jesus possa ser glorificado e mais vidas possam ser libertas, assim como eu fui um dia. Louvado seja Deus. E como você sente hoje com Jesus? Erivan, eu hoje posso dizer que eu me sinto liberto, eu me sinto em paz, eu me sinto feliz, independente que eu passe por adversidades, porque antigamente eu passava por adversidades, só que eu permanecia por elas.
Hoje eu passo por adversidades, só que eu não permaneço mais nelas. As adversidades que acontecem hoje é Deus dizendo para mim e para você: olha, eu tenho algo melhor lá na frente, você está perdendo isso aqui Louvado agora, seja Deus. isso está dando errado aqui agora, para que algo melhor possa dar certo lá na frente. E, Erivan, um fato muito curioso: me converti em 2015. Júnior, você foi completamente curado automaticamente de todo toque? Não fui, Erivan. Se eu Foi um falasse, processo. Foi um processo. E para acabar de piorar, eu andava com pessoas que eu achava que era de Deus e na verdade não era. Estava sendo pessoas tóxicas para a minha vida. Sim. Porque, infelizmente, dentro da igreja também tem as pessoas tóxicas, ao qual a gente tem que analisar. A gente tem que perceber, né? E não somente dentro de uma congregação, isso existe em várias congregações, né? E eu não escolhia, eu não selecionava muito bem minhas amizades. Sim. E aconteceu que eu fui também diagnosticado depois com toque religioso. Para você ter ideia, Ivan, quando eu estava no culto, se eu não ficasse com a mão assim, minha mente, se você não colocar a mão para frente ou para trás, você não vai para o céu. E começava aquele toque. Outra batalha espiritual. Outra batalha espiritual. Se eu não sentasse com a perna cruzada, ou então se eu descruzasse a perna e não colocasse 2 vezes por cima, eu não iria para o céu. Ou Deus não me amava se eu fizesse isso. Então você foi o tempo todo bombardeado psicologicamente, mas você conheceu a verdade. João 8,32. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. E hoje o evangelista Júnior está aqui mostrando para você que ele venceu e vem vencendo em qualquer tipo de obstáculo que venha sobre a sua vida, porque ele já venceu antes, quando ele não conhecia Jesus, porque ele não conseguiu tirar a sua própria vida, então ele venceu. Imagina agora com Jesus, não tem tempestades, não tem ventos, não tem terremotos que você não possa vencer. Sim. Júnior hoje é o ministro da palavra de Deus, ele prega a palavra de Deus, tem um trabalho social e evangelístico abençoado, com o projeto Curados para Curar, com uma equipe dele abençoada, que Deus abençoe a vida de cada um e continue nessa força em nome de Jesus. Ele é um grande instrumento de Deus, foi transformado para dizer para você que você possa estar passando, ou possa você ter passado pelos sintomas que ele passou e ele venceu, porque Jesus curou. Amém. E eles vão falar também, né, claro, porque assim, eu sempre gostei muito da Bíblia. Sim. Sempre amei a Bíblia. E a Bíblia, sem nenhuma dúvida, ela foi a minha principal fonte de ajuda. Só que eu estaria também sendo hipócrita se eu não falasse para você não também procurar uma ajuda psicológica. Porque eu achava antigamente, Elivan, que se eu procurasse um psicólogo, eu estaria sendo uma pessoa sem fé. E a partir do momento que eu procurei um psicólogo já sendo cristão, foi onde minha vida ela começou a andar, prosseguir, porque eu tive mais estratégias ainda. Eu obtive mais ferramentas. Por exemplo, um dos toques que eu tinha bastante era essas coisas de duvidar da existência de Deus, de, por exemplo, se eu tinha que ficar com uma para frente, uma para trás. E eu tive uma estratégia recebida de uma psicóloga que ela falou: olha, isso vai vir não só com você, isso vem com muitas pessoas. E uma estratégia que ela passou que talvez não sirva para você ou talvez sirva. Ela falou: quando vier esses pensamentos, você vai brincar com eles. Esses pensamentos você vai fazer deles menores que você vai rir deles, você vai zombar deles. Quando vier esse pensamento que Deus não te ama, que Deus não é salvo, você vai usar, você vai brincar com ele. Pronto, beleza, tá bom. Vai rir desse pensamento. Esse pensamento vai embora. E foi quando eu comecei a brincar, Ivan, e vinha às vezes pensamento na minha mente dizendo assim: se jogue na frente desse caminhão, não vai acontecer nada com você, mesmo um cristão no tempo. E ali eu comecei a brincar com esses pensamentos. Do jeito que eu sou forte, se eu me jogar na frente do caminhão, o caminhão vai partir no meio e não vai acontecer nada. Então, eu comecei a brincar e esses pensamentos eles foram embora. Porque na nossa mente, Erivan, existem raios. E esses raios eles são fortalecidos. Quanto mais você quer parar de pensar em algo, mais você vai pensar nisso. Então, e hoje você foi transformado. E hoje, Erivan, eu posso dizer, afirmar com todas as palavras que eu sou curado. Tanto do toque, tanto da depressão, tanto de qualquer outra opressão que viesse na minha mente no passado. E, claro, graças a Deus e também aos psicólogos, qual Deus deu a sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Foi transformado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Do mesmo jeito que Deus transformou a vida de Júnior, Deus pode transformar a vida de um parente seu, de uma filha sua, de um filho seu, de um esposo seu, de uma esposa sua. Não tem nada impossível
para Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse sofrimento não é seu, Jesus já tirou. Ergue a sua cabeça e segue em frente, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Evangelista Júnior, que Deus continue abençoando a sua vida. Amém. Onde você colocar pronto dos seus pés, seja abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Se tem uma pessoa que está com depressão do outro lado, ela pensa que não tem saída, o que você tem para dizer para ela? Hoje eu estou aqui, na sua frente, vivo, falando para você que existe sim uma saída. E essa saída, ela se chama Jesus. Eu achava antigamente que não tinha solução, que não tinha saída, que não tinha jeito. Achava que eu já era um derrotado, um fracassado. Até o momento que eu conheci Jesus. A gente já citou aqui João 8,32. E vale também citar João 8,36. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu estou aqui hoje para falar para você que você tem jeito. E o jeito que pode acontecer na sua vida, a única saída e solução que pode acontecer na sua vida é Jesus entrando nela e você reconhecendo Ele como único, suficiente Salvador da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, compartilhe esse momento abençoado e seja um canal de bênção, abençoando as pessoas que estão do outro lado, precisando de uma palavra, precisando de um fruto de experiência, para mostrar para elas que Jesus vive e reina para sempre. Que Deus continue abençoando a sua vida. Amém, poderosamente, mais e mais, em nome de Jesus. Amém. Queria mandar um abraço para o pessoal do Curados para Curar, aos diretores, né, a fundadora também, juntamente comigo, Kathleen, né, e a todo mundo que está assistindo. Quero agradecer e pedir, reforçar, né, que compartilhe para que mais pessoas possam ser edificadas em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida, você que está me vendo e me ouvindo aí do outro lado, em nome de Jesus. Querido Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te apresento cada pessoa que está me vendo e me ouvindo aí do outro lado. Nós quebramos e repreendemos toda a fortaleza espiritual contrária que impede e quer impedir o crescimento dessas pessoas que estão me vendo e me ouvindo aí do outro lado. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Peço ao Senhor também que abençoe toda a imprensa desse programa. Abençoe todos aqueles que vão ouvir e assistir. Que eles venham ter o desejo, Pai, de meditar na Tua palavra, de compartilhar esse momento abençoado. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu abençoo todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a vida de todos. Até o próximo programa. Em nome de Jesus.